Esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus se importando com o Senhor. Deus se importando com a senhora. Deus se importando comigo. Que coisa linda, que coisa bela. Ele sempre quer que estejamos sempre melhorando, sempre mudando, nos adaptando àquilo que Ele sonhou para nós sermos. Mas, às vezes, temos que tomar decisões. Quem é que decide na tua vida? Quem é que decide? Houve um programa de televisão um tempo atrás que se chamava Você Decide. Eles faziam uma pesquisa para ver o que o povo queria, para depois fazer o final da novela encaixar com a maioria. É uma bela tática publicitária. É uma maneira excelente de fazer algo que vai agradar a maioria do povo. Mas será que a democracia, a maioria, é o certo? É o certo para um consenso. Mas nem sempre a maioria acerta. Por isso temos a palavra de Deus. Às vezes precisamos de uma orientação de Deus, porque Ele vê o passado, o futuro e o presente. Nós só enxergamos o presente. Houve no livro de Êxodo, capítulo 13, onde a maioria decidiu algo. Só 2 tiveram uma opinião e os outros 10 tiveram outra opinião. Caça que deu uma confusão que demorou 40 anos. Tanto é que Deus ficou provocado e falou, nenhum deles vai entrar na terra que eu prometi. Eram escravos, não estavam acostumados a fazer decisões. Mas lejamos no primeiro 3 versículos de Êxodo, capítulo 13, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 13 de Êxodo, aliás, de Números. Diz assim, e o Senhor disse a Moisés, envie algum dos homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 3. Assim Moisés enviou do deserto de Pará, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes. Não era pessoal pegado assim a 2x4. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes. E aqui lista todos os seus nomes. Nós queremos pular um pouquinho aqui para o versículo 27, um pouco mais adiante. E deram o seguinte relatório a Moisés. Voltaram. Entramos na terra no qual o Senhor nos enviou, onde manda leite e mel. Aqui algum dos frutos de lá. No outro relato mais para frente, então relata, um cacho de uva, precisaram colocar uma vara para 2 homens carregarem. Imagine a fortuna, a fartura daquele lugar. Um dos frutos, mas o povo de lá, que vive lá, é poderosíssimo. Essas são cidades fortificadas e muito grandes. Também nós vimos os descendentes de Enaque, que eram gigantes. Algum deles media até 3 metros de alto. Mas os melaquitas ali, pulando até o versículo 30 aqui. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, subamos e tomemos a terra, enquanto seremos vencedores. E depois aqui, no versículo 31, não podemos atacar esse povo, são mais fortes do que nós. E aqui vem uma palavra-chave, no último partezinho do versículo 33. Diante deles, nós parecíamos como gafanhotos perante deles. Parecíamos gafanhotos diante deles. Oh, meus amados, nesta hora, nós precisamos ver, nesses instantes, que temos que tomar decisões. E nem sempre as decisões da multidão é o certo. Deus vai cobrar o Senhor, Deus vai cobrar a senhora como você administra a sua vida. Podemos pegar, a Bíblia própria diz que há conselho em sabedoria, mas conselhos que se alinham aos planos de Deus. Aqui Deus, continua dizendo, estava revoltado e nenhum deles vai entrar na terra prometida, a Canaã, e acabamos vendo que eles passaram 40 anos do deserto, sofrendo, até todos eles
debaixo de 20 anos, morressem e depois os outros chegaram para conquistar a terra. E ali, de toda essa grande multidão, que alguns calculam entre 3 milhões e 5 milhões de pessoas, com as crianças e mulheres, só 2 deles entraram. Daquela turma que estava pronto, que Deus estava dando uma oportunidade. Mas foram para aquele que poderia agradar a multidão. Eu lembro meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade, ele se preparou para vir aqui ao Brasil. Estudou português lá na Arizona, né? E ali estava pronto para vir para cá. Ele trabalhando numa missão. Não foi para investigar a terra, mas era para vir trazer a escola vocacional, diferentes maneiras para que os carentes possam ser capacitados para eles mesmos terem sua renda. E na decisão das autoridades, no qual nós precisamos nos submeter, autoridades, nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, eles executam leis. Por isso que nós precisamos orar, que a Bíblia diz para orar para aqueles que estão na autoridade, para que nos vá bem. Mas a autoridade, na missão no qual meu pai trabalhava, resolveram mandar ele para a Bolívia, com 27 toneladas de coisa, para uma tribo de índio. Tinha uma missão lá, mas não tinha nenhum que tinha as capacidades e os dons que ele tinha. Mandaram um trator esteira lá, trator de pneu, um jipe e algumas outras coisas lá. Roupa para os índios, medicamentos, espingardas. Até lembro, uma das espingardas dos índios não estava acostumado. E um foi passar algo e enfiou a escopeta, a ponta dentro da terra e não observou. E quando foi fazer o tiro, explodiu e abriu toda a escopeta. Parecia um trombone, um pistão. E quase matou o cara, além de susto e além do golpe da base da escopeta no ombro. Então, meu pai trocou por outro e ele cortou a pontinha, que ainda estava bom, e fez uma pistola. Imagina uma escopeta calibre 12 de pistola. Então, aí, segurava aí, um negócio assim, que só meu pai, que era um homem super forte, e não é triste para me dizer que ele é 2 vezes mais forte do que eu, não é? Ele estava ali, fazendo um trabalho, mas foi diferente do que ele pensou. O comando mandou ele lá. E lá, para mim, foi uma aventura. Quem sabe um pouco sofrida para minha mãe, porque saímos lá dos Estados Unidos, 31 dias de navio, descendo até Chile. Depois lá saímos do porto, e pegamos um trem para subir até La Paz. Depois lá ele alugou 4 aviões e 4 motores para ir de avião até Trinidad. E depois lá não tinha nem pista de asfalto, nada para os aviões. Então deixaram um trator esteira que para ele poder colocar dentro do avião, teve que tirar as esteiras volantes deles lá e teve que montá-lo lá na ponta do aeroporto, lá na grama. Depois foi mais 80 quilômetros dentro da mata. E ele estava pensando, mas eu estudei português, era para mim ir ao Brasil, era para mim trabalhar lá com o povo brasileiro. E mandaram ele para a Bolívia. Ah, mas em 6 meses resolve. Passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, 4 anos quase nós estivemos lá. Lá naquelas matas, para ele ter tempo para ensinar os índios como retificar o motor, como plantar, como colher. Também fez uma serraria lá, montou todo o equipamento, foi nas matas. Eu tenho fotos com 4 juntas de boi arrastando toras para ele com uma circular grande, mais de 1 metro, para cortar as tábuas. Ensinou os índios como fazer tijolo, até dos tambores fez uma calha ao redor da casa para poder ter água encanada dentro da casa, para não ter que buscar no rio. Também fez um matadouro, fez um aeroporto, e como é bastante quente lá, e para levar os bois lá para a Trinidad, 80 quilômetros, chegavam lá magrinhos e tinha que pagar caro para engordar lá na região e não recompensava. Mas aí com o matadouro ali, podiam matar os animais e cedinho carregar o avião e logo ao amanhecer, um pouquinho clareza, então podiam decolar os aviões e depois subir nas alturas e chegar a Cochabamba e La Paz lá com carne, sem ter que ter um avião refrigerado. Então, são muitas coisas. Mas ele foi trabalhando e ele, por um lado, fez, mas eu preparei para vir no Brasil. E falando ele castelhano, que para nós é um português mal falado, né? Ele estava lá. Mas por uns tempos ele queria se frustrar. Mas Deus é fiel. Se nós não perdemos a nossa visão, aquilo que nós sentimos. E às vezes aqueles que têm autoridade sobre nós podem direcionar um pouco a nossa vida. E depois
Mais um ano viemos aqui no Brasil, com uns 2 anos, depois mandaram para Honduras, para 2, Colômbia, para 8, e tudo isso eu recebendo uma cultura na prática, na experiência. Mas depois ele gastou mais de 30 anos aqui no Brasil, fez um lar de criança, hidroelétrica e tantas coisas, e hoje está aposentado, às vezes um pouco chateado que fisicamente ele não pode fazer nada. Minha mãe conta que um dia estava vendo e ele com as mãos assim, e um pote de água ali. Ela falou, nossa, o que está acontecendo, meu bem? Ele falou, não posso fazer nada, mal enxergo, não posso ouvir, não posso trabalhar nada, me sinto tão inútil. E ela lembrou dele algo que eu tinha mandado para ele, numa carta, dizendo, pai, hoje é o momento que você pode orar por mais dessas 1000 crianças que passaram pelo lar, mais de 500 que passaram pela escola vocacional, e instituto aqui no Brasil, aqui na nossa região. Você precisa estar pedindo a Deus por eles e por nossos seus filhos. Oh, meus amados, quando nós começamos a entender que Deus é fiel e Ele entende todas as coisas e Ele não é distraído por nada. Tem coisas que podem nos pegar a nós de surpresa, mas nada pega Deus de surpresa. Nada pega Ele. Nós precisamos ter um e-mail hoje que mandei para um dos meus líderes. Estava ele dizendo, já parece que tem 91 anos. Então ele falou, é tão pouca coisa que eu posso fazer. Eu falei, nós precisamos entender que nós pensamos em atividades e até do ministério do próprio Cristo, 3 anos e meio de milagres, ressuscitando pessoas, fazendo milagres, multiplicando pães e tantas coisas. Mas Cristo faz quase 2000 anos que Ele está intercedendo. O que é intercedendo? E dando a você condições de se tornar tudo aquilo que Ele sonhou. Eu falei para o Pai, pai, hoje você tem a oportunidade de estar intercedendo por nós, os seus 5 filhos, por aqueles 500 que passaram na escola vocacional, por aqueles mais de 1000 que passaram, até fizeram uma honra, o mérito dele, só que saiu um ano atrasado, foi cidadão do honorário de Campo Mourão, e hoje ele não tem saúde suficiente para vir aqui. Estamos estudando a possibilidade de ir a uma comissão e levar aquele certidão para ele lá, dizendo obrigado pelo aquilo que você investiu aqui em Campo Mourão. Mas ele teve uma trajetória por outros países, por outros lugares, mas sempre sabendo que Deus é fiel. Nesta hora você entende que Deus está te enxergando. Você entende que Deus está pondo um sonho dentro do teu coração? Caleb e Josué tiveram que esperar 40 anos para depois chegar. E depois ele falou, cadê meu monte? Me sinto como a mesma, aquele jovem de 40 anos atrás. E aí ele entrou e foi um dos conquistadores. Não desista, sempre é cedo para desistir, mas veja quem é que decide. Ajude, deixa a palavra de Deus te ajudar a você decidir. Deixa a palavra de Deus te mostrar quem é o caminho, a verdade e a vida, e quem pode fazer de você tudo que Ele sonhou. Pode demorar-se, pode até decisões da maioria alterar um pouquinho, uma hora, um dia, um mês, até vezes anos. Mas Deus é fiel. Deixe isso se engrenar dentro do coração. Deus é fiel para cumprir em mim o seu propósito. Quando Ele permitiu aqueles trombadores, metade de teu pai e tua mãe juntar e fazer um projeto singular, teve uma visão e Ele te adotou e te capacitou para você ser algo único, alguém especial. E é uma tarefa especial para você cumprir, mas você tem que decidir, com a ajuda de Deus, eu vou ser aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus esperou, aquilo no qual Deus me capacitou para ser. E aí, nós vamos ser felizes hoje, vamos ser felizes amanhã, e sempre para sempre. Aleluia.